Bem-vindo, fica à vontade, pode ir sentando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre racismo, injúria racial e viés cognitivo. Mas primeiro, o que me motivou a falar sobre esse assunto? E agora a gente vai ver nessa matéria o que esse roubo tem a ver com a denúncia de racismo. O que aconteceu é que esse casal teve a sua bicicleta elétrica roubada. E olhando em volta, depois de perceber o furto, eles viram esse jovem negro de 22 anos com uma bicicleta igual. E aí eles foram abordar ele, acusando ele de ter roubado aquela bicicleta. O problema é que, segundo Matheus, o jovem negro que foi abordado pelo casal, a abordagem foi motivada pelo fato de ele ser negro. E se ele fosse branco, não teria acontecido da mesma forma que aconteceu. Vamos ver o que a delegada tem a dizer sobre o caso. Em nenhum momento, tanto diante da narrativa do Matheus, o jovem negro de 22 anos, como diante da narrativa dos investigados, o casal que teve a bicicleta elétrica roubada, veio aos autos qualquer menção por parte destes no sentido de terem realizado alguma ofensa expressa de caráter racial, razão pela qual, com base também na análise dos elementos objetivos do fato, da análise do caso concreto, não houve a instauração de procedimento para apurar o crime de injúria racial, e sim o crime de calúnia. Mas enfim, qual que é a diferença entre o crime de racismo e injúria racial? Quando a gente está falando de racismo, o alvo desse crime são vários indivíduos. É um grupo de pessoas que pode ser definido por raça, etnia, nacionalidade, religião ou outras características. Por ser um crime que afeta um grupo de pessoas, ele é considerado mais grave e tem uma punição mais severa do que a injúria racial. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o crime de racismo implica a conduta discriminatória dirigida ao grupo ou coletivo e geralmente refere-se a crimes mais amplos. A lei enquadra uma série de situações como crime de racismo. Alguns exemplos são recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e negar ou obter emprego em empresa privada. E olha só como a situação é complexa. Inicialmente, a lei de racismo falava só da questão de raça, mas depois se acrescentou à lei os termos etnia, religião e procedência nacional, ampliando a proteção do indivíduo com relação a esses preconceitos. Agora, quando a gente fala de injúria racial, a situação é um pouco diferente. O crime de injúria racial ele tem como alvo um indivíduo em específico e ele se utiliza de uma raça, etnia, nacionalidade, religião como forma de ofender esse indivíduo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas referentes à raça ou cor com a intenção de ofender a honra da vítima. Então, injuriar seria ofender a dignidade ou decoro utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Tá, mas e viés cognitivo? O que é? Viés cognitivo é como se fosse uma lente pela qual a gente percebe a realidade. Na psicologia a gente vai dizer que a nossa percepção da realidade não é exatamente a mesma coisa que a realidade em si. Incluso nessa percepção pode estar algumas distorções, algumas interpretações que estão relacionadas às nossas crenças, ao nosso histórico de vida, ao aprendizado que a gente teve com outras pessoas com quem a gente convive. Então é como se essa lente ela fosse um pouco distorcida ou ela tivesse um pouco suja, fazendo com que cada indivíduo perceba a realidade de uma forma um pouquinho diferente do que ela realmente é e do que as outras pessoas. Um exemplo de viés cognitivo e que a gente costuma usar bastante no nosso dia a dia é a definição de estereótipo.
Estereótipo consiste em esperar que um membro de um grupo tenha certas características sem ter informações reais sobre esse indivíduo. Mas por que existe viés cognitivo? Durante a nossa evolução, a gente precisou utilizar muito um processo chamado generalização. O que é essa generalização? É estender as qualidades de um evento, de um objeto, para outros eventos ou objetos similares. Por exemplo, se eu coloco a minha mão no fogo do fogão e me queimo, eu não preciso colocar a minha mão no fogo da fogueira, do isqueiro, do fósforo, para descobrir que ele queima também. Eu consigo generalizar, ok? Todo fogo queima. Agora, como isso contribuiu para a evolução da espécie humana? Vamos pensar que um ser humano, um homem primitivo, estava lá andando na floresta, né, procurando alguma coisa para comer, alguma fruta, alguma coisa assim. E aí, de repente, ele escuta um barulho no meio do mato, vindo de um arbusto. Ele olha e brum, pula um tigre daquele arbusto. E ele precisa sair correndo para se proteger. A próxima vez que esse mesmo indivíduo escutar um barulho no arbusto, ele já vai lembrar do tigre e ele já pode generalizar, ok, barulho no arbusto significa perigo, é melhor eu correr agora para me salvar. O problema é que nem sempre esse barulho no arbusto vai representar perigo. Esse tigre pode ser, na verdade, um gatinho, um cachorro ou qualquer outro animal inofensivo. E é aí que a coisa fica mais complicada, porque apesar dessa generalização nos ajudar, ela também pode nos induzir ao erro em algumas situações. Mas agora tu deve estar pensando, tá, mas e se esse processo, esse viés cognitivo é algo natural, é algo que todo mundo tem? Como é que eu vou saber se eu estou vendo a realidade como ela é? A melhor forma de botar em xeque o nosso viés cognitivo é conversando com outras pessoas e vendo o que tem de parecido e o que tem de diferente na nossa percepção de um mesmo evento, de um mesmo objeto. Por isso que assuntos complicados como homofobia, racismo, sexualidade e outros preconceitos devem ser conversados. E mais importante do que simplesmente conversar é conversar com alguém que tem uma opinião diferente, sempre respeitando e buscando entender por que aquela pessoa tem aquela opinião, quais que foram as experiências ao longo da vida dela que levaram ela a ter essa lente diferente da nossa. Até porque em assuntos complexos como esse, é muito difícil alguém estar totalmente errado ou totalmente certo. A chance maior é que ambos estejam certos em algumas coisas e errados em outras. Mas o nosso tempo já está terminando, a nossa sessão fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Oi pessoal, bom, eu tô aqui aproveitando esse tempinho que sobrou no final do vídeo, né, que não fechou os 10 minutos, parece que tem um esquema do YouTube de fechar os 10 minutos para ter os anúncios, não sei o que, enfim. Aí eu resolvi aproveitar para falar um pouco porque eu tinha o objetivo de fazer um vídeo de apresentação, mas no fim eu acabei não fazendo e acho que essas alturas vamos sem por enquanto, pelo menos. Mas queria aproveitar para dizer que eu realmente acredito, né, em tudo que eu falei nesse vídeo. Eu sei que esses dois primeiros vídeos ficaram meio pesados, ficaram temas sérios, assim, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou tão sério assim, mas eu também gosto de falar desses assuntos. Eu acredito que é necessário, que a gente precisa falar sobre esses temas sérios, sobre esses temas difíceis, ter essa capacidade de conversar sobre essas situações sem ser aquela coisa que nos cause mal, que nos deixe ansioso ou sem apontar tanto o dedo na cara, né? Então eu realmente acredito nisso, né? Que foi o que eu falei no final do vídeo ali e realmente eu sei que
Provavelmente eu não, né, não tô certo em tudo. Vai ter muita coisa diferente e que vale a pena ser ressaltado, vale a pena ser dito, né, coisa a ser discutida, a ser repensada. E acho que essa é a proposta, né, do canal, assim. Então, ter essa conversa honesta, essa conversa transparente, né, que são coisas que eu gosto, e eu acho que a gente está precisando hoje em dia. Então, né, eu queria dizer que eu pretendo fazer uns vídeos mais light. Eu tô assistindo algumas séries, aquela Sweet Tooth da Bico Doce, acho que tá a tradução, ah, da Netflix. Tem muita coisa, mais assunto mais light, que também é muito legal e vale a pena a gente conversar, né? Então vamos, vamos continuar com esse projeto. Vamos torcer para não ter mais notícias pesadas e trágicas como essas desses dois primeiros vídeos, né? Mas se tiver, que o canal seja um espaço para a gente conversar sobre isso. Então, mas muito obrigado. Quem, né? Se tu gostou, realmente é estranho falar isso. Não me sinto muito bem falando, né? Mas tipo, ai, dá o like, se inscreve no canal, não sei o que, comenta. Mas acho que principalmente comenta, sabe? Deixa a opinião, né? Pra gente poder realmente ter essa conversa, assim. Então, eu acho que é isso aí. Eu não sei se já vai fechar o tempo que falta ali para os 10 minutos, mas enfim, eu não me lembro de mais nada por agora para comentar. Talvez isso até seja uma coisa legal de fazer nos finais dos vídeos, ter essa conversa um pouco mais informal, né? Não, uma conversa que não seja roteirizada, assim. Então, vamos ver, vamos ver. Mas é isso aí e eu vejo vocês no próximo vídeo. Que se tudo der certo vai ser. Se tudo der certo, não, né? Eu vou tentar fazer algo mais light. Como é que. Tem que desligar aqui.